nós. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Abençoa-nos, Senhor, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o tio Odilon, para que ele coordene o nosso estudo do Livro dos Espíritos e nos situe onde estamos, qual questão que vamos estudar hoje, né? Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite àqueles que estão presencialmente nessa reunião online, boa noite àqueles que ainda vão assistir futuramente, nós publicarmos no YouTube. Gratidão à espiritualidade amiga que faz presente, auxiliando a nós, nos inspirando para que nós tenhamos o melhor aproveitamento desse estudo. Gratidão também àqueles que, assim como nós, vieram aprender, né, aqueles irmãos do plano espiritual, nós possamos ter uma noite de muito aproveitamento, de muito ensinamento. Hoje nós estamos fazendo a nossa 24ª aula de estudo, né? O nosso 24º estudo. E nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1. Essa parte segunda ela tem 11 capítulos. E nós estamos no capítulo 1, dos Espíritos, que são das perguntas 76 até a 131. E hoje nós faremos a partir da pergunta 93, que o título é Perispírito. É o item 4 desse mesmo capítulo. E então hoje nós falaremos sobre perispírito. Nós já falamos nesse capítulo 1, Origem e Natureza dos Espíritos, Mundo Normal ou Primitivo, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. E hoje, então, nós vamos estudar o perispírito, que é a questão número 93. Então, comecemos. A Sheila está no ar, eu estou vendo a imagem só, mas não estou vendo se ela está por aí. Eu acho que ainda não entrou. Estou arrumando para entrar. Ah, tá. Então vamos ler nós, né? A Lu, então, lê para nós essa 93? Pode ser? Quem? Jeito. 93. Eu? Isso.
O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem ou, como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Uma pergunta, né? Eu não entendi É uma muito pergunta. bem. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Há asas vaporosas, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transformar-se onde queira. É isso? Isso. Então, a pergunta é: o perispírito, aliás, o espírito, propriamente dito. O que é o espírito propriamente dito? Aquelas definições que nós fizemos, né, que a gente tem dificuldade de entender o que é o perispírito, nós sabemos que é o princípio inteligente do universo. Mas esse princípio inteligente, esse espírito, ele tem alguma coisa que envolve ele, como uma capa, uma roupagem, um envoltório, né, uma substância, para que a gente possa percebê-lo como. Porque só espírito a gente é difícil até a gente entender, né? Como é que é isso, né? O que é o espírito? Princípio inteligente. Então, teria alguma forma? Essa é a pergunta. Algum envoltório, né? Alguma substância que envolve? Aí vem a resposta do espírito. Verdade que sim, envolve uma substância. Então, ele tem um envoltório. E diz vaporosa para ti. Então, uma espécie assim de vapor, né? O que a gente imagina vapor? Uma névoa, uma coisa assim meio transparente, que a gente não vê muito bem a sua forma. Mas ainda bastante grosseira para nós. Os espíritos, aquela forma vaporosa é bastante material. Para nós, ela é um envoltório assim, bem sutil, mas para eles é bem grosseira. Assaz vaporosa, entretanto, para poder se elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, o fato dela ser bem vaporosa, ele pode se movimentar na atmosfera, pode se movimentar pela Terra, como nós já vimos em alguns comentários anteriores, né? Então, essa forma, esse corpo, ele acompanha o espírito aonde quer que ele vá. E na sequência, tem um comentário de Kardec, né, na mesma resposta. Você pode ler ele para nós? Envolvendo germes de um fruto. Germe de um fruto. Há o perispermas do mesmo modo, é isso? Isso, perisperma. É. Uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, aí Kardec nominou esse envoltório, né? O espírito não deu o nome, né? Daí Kardec falou: bom, vamos comparar como um germe de um fruto, né? O fruto ele está envolto, né, com o perisperma, né? Que envolve esse fruto, a semente, né? O germe de um fruto. A semente é envolvida por um perisperma. Do mesmo modo, o envoltório, por comparação, pode se chamar, então, de perispírito, que é envoltório do espírito, né? Envolve o espírito propriamente dito. Então, ele nominou, a partir de agora, nós vamos chamar, então, esse envoltório, que foi definido aqui, vaporoso, com o nome de perispírito. É isso, André? O que você acha? Eu tenho algumas informações adicionais. Ótimo. Vamos lá. Na antiguidade, os antigos filósofos chamavam o perispírito de corpo astral. Né? Corpo astral. Que é aquele corpo etéreo
que é o retentor do espírito. E ele tem algumas funções. Eu posso relacionar algumas dessas funções. Manter a memória do ser de acordo com as reencarnações. Cada reencarnação, ele mantém a memória do ser. Manter a forma física dos seres também. E quando eu falo forma física, eu deixo claro que até as digitais, o perispírito, ele é capaz de manter a nossa digital por outra encarnação, além dessa que nós estamos tendo. Será? Será? Não, eu já fiz estudos sobre isso, sabe? Há um delegado que faz essa pesquisa lá em São Paulo. Na verdade, não é nem delegado, ele é um papiloscopista. A palavra papiloscopista vem de digital, porque quando você fala assim, papiloscópio é uma máquina capaz de enxergar a digital humana e comparar com outras digitais. Graças ao papiloscópio, é possível estabelecer uma relação de autoria entre o criminoso e o seu crime. Quando há um furto, por exemplo, e o criminoso toca o local do crime. Pois bem, então falando a respeito do perispírito, ele é um corpo fluídico que tem a mesma forma do corpo físico. E ele é capaz de manter a aparência do ser de uma encarnação para outra. Não sei se eu me faço entender. Eu fico assim, em dúvida, porque quando a gente vê um espírito, a gente vê um espírito desencarnado, ele parece muito com o que ele era vivo, quando ele era vivo. Muito mesmo. Só é mais assim, sensível no desaparecer, né? Ele desaparece rapidinho também, né? Se preciso for. Mas a gente vê assim, parece que é vivo, né? É vivo. Parece que aquela pessoa está viva ali no momento. Vivo, assim, da Terra, né? Na Terra. Mas, assim, na hora de desaparecer, desaparece de uma vez, assim, né? Tem esse. Os médios, eles enxergam espíritos. Eu, por exemplo, ando enxergando espíritos. De crianças, assim, sabe? Bebezinhos. Eu ando vendo um espírito de um menininho de mais ou menos 3 anos, 4 anos. Coisa mais engraçadinha o menininho. Já ouvi lá na reunião mediúnica do Nosso Céu. Hoje à tarde eu ouvi dentro do carro da minha irmã. Aí eu fico pensando, será que é um espiritinho amigo? Ou um obsessorzinho? Que está pedindo para ser adotado, né? O que ela ainda vai adotar no futuro?
Enfim, eu me calo, não falo nada, fico quieto. Ou porque... você, né? Ou eu, né? No caso, se for você, vai ser eu, porque eu que vou cuidar, certo? Ah, mas a senhora cuidaria, porque é muito bonitinho o bichinho. Muito, Não, muito, criança eu gosto, mas muito bonitinho. é para explicar alguma coisa. Se ele está vendo esse menininho, alguma coisa, ou ele está querendo oração, né, um pedido assim, para ele, que ele está precisando. Hoje eu fiz uma oração de Pai Nosso na cabecinha dele, e depois fiz uma oração de Ave Maria na cabecinha dele. E ele desapareceu depois. Eu, quando eu vejo assim, eu não tenho coragem nem de fazer oração, fico tão assustada que é bobeira, né, Dilon? Mas eu fico assustada porque não acerto nem fazer uma oração. Então nós somos mais ou menos iguais, porque eu também não quero muito Eu não contato. queria que fosse assim, lá no centro eu não tenho medo, eu vejo tudo e tudo bem, mas eu sozinha, eu me assusto muito. E tem aquele receio, aquela coisa, eu levo aquele susto, não acerto nem fazer oração, depois que eu vou fazer. Depois eu retorno e faço oração, mas naquela hora ali eu só me assusto muito. Tem outra questão aí ou só essa? Tem. Passa para Sheila, que está aí muito folgada. Tem outras questões. Nós fizemos a 93, né? E agora nós iremos para 94. Esse comentário do André eu achei muito, muito interessante, né? Porque traz informações novas sobre essa questão das características do perispírito. Eu não sei se nós vamos estudar mais à frente, ainda mais um pouco sobre essa parte, né? Mas é curioso, né, que a gente sempre ouve dizer que nós somos cópia do mundo espiritual, né? E o nosso corpo físico, ele é formado primeiro no plano espiritual, daí projeta para formar o nosso corpo físico aqui. A gente sempre imagina o contrário, né? E todas as características que nós carregamos no nosso corpo físico tem no corpo perispiritual. Essa questão que a Zi colocou, né, dele se modificar com muita facilidade ou desaparecer, né, quando por conta da própria constituição dele, né, que é mais vaporosa, mais sutil, e a vontade do espírito é que faz ele manter aquela forma ou modificar. Mas ele guarda as características idênticas às nossas, né? Como disse o André. Nem seria semelhante, mas seria idêntica, né? Porque até a impressão hoje já se sabe que a doença, por exemplo, ela atinge primeiro o perispírito para depois atingir o corpo. Né? Isso mesmo. Então, a origem da doença está lá no nosso emocional, no nosso pensamento, daí o perispírito se modifica, né? se adoece e depois projeta para o corpo físico. É isso os estudos que nos têm falado mesmo. Mas você fala qualquer doença ou a doença espiritual? A doença física mesmo, a doença física. Ela se origina lá. Aí, quando a gente trata aqui, se a gente não fizer o tratamento das emoções e tudo, é um tratamento superficial, né, que ela pode retornar. Daí, às vezes, a cura não é completa. E é procedente isso, né, porque a gente sabe que nós estamos... toda a enfermidade ela é um chamamento para o aprendizado. Então, ele está nos convocando a aprender alguma coisa, a mudar alguma coisa no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. E essa que é a cura verdadeira. Né? A doença é só uma ferramenta, né, para a nossa mudança. Vamos para a próxima? 94, então, Sheila. De onde o espírito tira seu envoltório semimaterial? No fluido universal de cada planeta. Por isso,
ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito troca de envoltório, assim como vós trocais de roupa. Vamos comentar essa, tio, depois faz a letra A ou já faz tudo? Sim, podemos comentar já, né? Aí, essa questão. Alguém quer comentar? Eu acho que ele tira da última existência dele, não? Não é? Ou pode tirar de outra. Então, ele está dizendo aqui, né, com relação a outros mundos, né? Então, cada mundo que o espírito está, ele tira o seu envoltório do fluido universal que está presente naquele mundo. Ah, tá. Então, cada planeta, né? Cada globo, ele diz aqui, né? Cada planeta. Então, por isso que ele não é idêntico em todos os mundos. O fluido universal ele pode modificar e o perispírito também. Muda de envoltório como mudar de roupa, diz ele. Quando a gente fala assim, nessa mudança, né, a gente só imagina a parte assim da aparência, né? Mas eu acredito que tem muito mais coisas aí, né? Conforme o globo, as características e as capacidades desse perispírito pode ser também diferente. O perispírito ele é o órgão de sensação do espírito, né? Através do perispírito, que o espírito sente as dores, né? As questões físicas e tudo mais. E então, no determinados globos, provavelmente ele deve ter outras características também de uso mesmo desse perispírito, né? Que nós desconhecemos. Ele não diz aqui, mas a gente pode puxar pela imaginação, né? Já que ele fala aqui que o perispírito é variado, né? De acordo com o globo, da onde tira esse fluido, né? Que é o tirado do fluido universal, dá para a gente inferir essa questão. Aí vem o item A, Sheila. Vamos lá. Assim como os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Aí a resposta: é preciso, como já dissemos, que se revistam da vossa matéria. Ou seja, eles tomam, né? Toma. Tem que estar, para poder chegar até nós, ele tem que estar mais ou menos na mesma. Vibração. Mesmo, não vamos dizer nível ali, mas de matéria, né? Nível de matéria, né? Tem que pegar pegar o pacote todo, não só metade do pacote. o fluido. A gente pode, talvez, imaginar com a nossa roupagem, né? Os nossos como a gente usa aqui, né? Se você vai na chuva, você usa um tipo de roupa. Se você está num local mais leve, né? O calor, aliás, você usa uma roupa mais leve, um lugar mais frio. Então, ele vai também, de acordo com o globo, ele vai pegar aquela roupagem que é característica daquele globo, né? Mais grosseira, mais sutil, né? Dependendo do globo onde ele está. Então, talvez, eu não sei se essa comparação seria adequada, mas eu acho que Dois copos de água lá para nós. Já está, filho. tá certo. Certo. Vamos para a próxima, então? Podemos. A próxima é a 95. Eu vou fazer ela que é O senhor quer que eu faça e o senhor leia? O senhor comenta? Pode ser, porque a Zi foi buscar um copo d'água para o André, né? É. Eu posso ler, daí o senhor comenta. Então vamos lá. Ok, vamos lá. 95. O envoltório semimaterial do espírito assume formas determinadas, podendo ser perceptível? Sim, Então, a forma que seja do gosto do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo assumir uma forma visível e menos palpável. aí, então, o perispírito, né, que é esse envoltório semi-imaterial do espírito.
tem formas determinadas e pode ser perceptível. Essa é a resposta, né? Porque ele disse que tem a forma que o espírito queira. Então, é a vontade do espírito que vai dar a forma. Daí, então, a gente vê aquelas formas tão diferentes, né, de seres espirituais, e a imaginação, a superstição, né, cria tanto em cima dela. E quando a pessoa vem e fala bem assim, olha, eu vi um saci-pererê, eu vi a cuca, né, eu vi um lobisomem, ele não está mentindo, ele viu mesmo, porque tem espíritos que assumem aquela forma, né, aquela forma que... E pode também ter formas angelicais, né, formas muito, muito bonitas, de santos, cada espírito pode adotar aquela forma. É claro que isso é pela vontade, pelo livre-arbítrio, mas tem a limitação também da sintonia, né? O espírito também ele não consegue qualquer tipo de forma para se apresentar, né? Porque senão ele poderia nos enganar com mais facilidade, porque ele tem má intenção. Então, quando insone, por exemplo, ou mesmo quando a gente está acordado, ele pode se tornar visível e mesmo palpável daqui, né? Então, o que é palpável? A gente pode tocar nesse espírito, ele pode se tornar físico. O André, na questão anterior, ele citou, né, a criança, né, que ele estava vendo, o menininho. Então, a gente sabe que o espírito ali ele é milenar. Já teve muitas vidas, muitas formas. Ele apresenta com aquela aparência de criança. Por uma questão, várias, né, ele pode apresentar. Às vezes até de forma inconsciente. Às vezes ele acredita mesmo que ele seja criança, alguns, né? E outros não, ele toma aquela forma para atender alguma demanda mesmo, né? Uma forma que ele apresenta para as pessoas reconhecerem, talvez, né, para saber o que ele quer. Então, cada um pode apresentar das formas as mais variadas. Algum comentário mais? Eu queria falar também do seguinte: existe um cordão Muito bem lembrado. que liga o perispírito ao corpo dos seres encarnados. Esse cordão se chama cordão fluídico. E ele é visto também pelos médiuns como assim um cordão luminoso, né? Quando a pessoa desencarna, a espiritualidade tem uma equipe que tem de vir cortar esse cordão. Desligar, né? Desligar, né? Eu vou usar esse termo que minha mãe sugeriu aqui, que é melhor, menos chocante. Desligar o cordão que liga o perispírito ao corpo. Só quem pode desligar é a equipe espiritual. Se você não desencarnou, mas deu cabo à própria vida, você continuará ligado ao seu corpo, sentindo as sensações do corpo, enquanto ele estiver em sofrimento, enterrado, né? Os vermes roendo ali a carne. Chega, para. O quê? É muito dramático. Eu sei que é assim, mas eu não preciso. A senhora não precisa ouvir, né? Minha mãe é sensível, ela disse que não é para eu falar mais. Vou parar. Eu queria só fazer um adendo aí que a gente também a gente tem muita dificuldade, né, de avaliar a condição que o espírito chega lá no plano espiritual. Ainda que seja por várias questões aqui, né, da Terra, né,
digamos que seja uma pessoa que cometeu crimes, pessoas que cometeram suicídio, como foi citado, né? E esse tempo, né, em que ele fica em sofrimento, se desligando do corpo, que é mais ou menos longo de acordo com o merecimento dele, né? Ainda que o espírito tenha ido por uma questão dessa, né, tudo depende da sintonia dele, né, do nível que ele está, né? Que aqui a gente vê a pessoa e faz uma avaliação, né, do ponto de vista apenas nosso aqui, né, da Terra. Já no plano espiritual não tem atenuantes e agravantes, né, da pessoa, que a gente não sabe o que passa no sentimento, no coração dele, né? Então, às vezes, mesmo um suicida, ele pode se recuperar bem rápido, né? E pode ser que demore bastante também, dependendo da situação que ele partiu, né? Então, não dá para a gente fazer uma coisa assim, de generalizar, né? Então, há muitas variáveis nessa questão. Muito bem. Então, ele tem... foi 95, né, que nós fizemos, né? Sobre formas determinadas e pode ser perceptível, é isso? Essa, né? Ah, tá. Então, esse envoltório ele pode variar e pode ser perceptível. Muito bem. Algum comentário mais? Então, vamos passar para 96. Agora, a Zip já pode fazer, né, Zip? Não sei, eu tô mexendo com esse negócio de espírito, assim, eu fico, parece que já tem um. Então, vamos para a Sheila mesmo. A Sheila faz 96 para nós. Dá aqui o livro. Não, eu estou seguindo aqui, mas eu estou meio. Porque eu senti uma coisa mexendo no meu. Com o microfone desligado. Aí, agora ligou. Os espíritos, 96, diferentes ordens de espíritos. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Resposta: são de diferentes ordens, conforme o nível de perfeição que tenham alcançado. Então, É isso, né? essa daí tá tranquilo, né? Tá bem claro, ordens, né? Eles são de acordo com o seu nível evolutivo, né? Que nós temos, né? Nós pertencemos a ordens diferentes, né? De categorias diferentes, de variado. Precisa de algum comentário, André? Alguém quer comentar? Não, tá bom. Tá bom, né? Tá claro, né? Eu queria dizer o seguinte, no que pertine aos Exus da banda, existem milhões de Exus. Não é um só, não, é milhões. Exus é espírito menos evoluído, eu acho. É espírito menos evoluído, né? Cada um que tem uma forma. E eles são de baixa hierarquia. E eles vêm de um local que eles chamam de inferno. Mas, na verdade, Os baixos no escalão de mundo espiritual. Esse local ele é impreciso aqui na Terra. Em tese, ele ficaria... No meio da Terra. No meio da Terra, exatamente, onde há a lava, né? O fogo, onde é quente, entende? A gente vê que a gente não é perfeito, tão perfeito, que a gente está bem perto dessa moradia desses espíritos mais inferior, né? Nós estamos assim para fora da Terra e eles estão para dentro, né?
Não é de não, ou não, eu estou errada, estou falando bobagem. Eu penso assim que a questão assim desses espíritos assim, que adquirem essa forma, né? São formas que eles adquirem para melhor se comunicar conosco, né? Alguns é preto velho, outro é caboclo, né? Tem os vaqueiros, tem as pombagiras. Eu acho que tipo, os caboclos, eles são, não, é assim, bem simples, mas são bons, Os sabe? lindos, né? Não faz ruindade para os outros, assim, sabe? De assustar de uma coisa ou outra. Porque eu já ouvi comentários, né, sobre Exus que auxiliam, que faz coisas boas. Tem aqueles que fazem coisas más e tem aqueles que fazem coisas boas. E assumindo o mesmo nome. Né? E alguns trabalhos, por exemplo, eles são guardiões daqueles trabalhos para que outros espíritos não causem dano, né, no trabalho. Então, só que quando vai, por exemplo, um trabalho espírita, eles não falam só Exu, né? Eles assumem um outro nome. Então, isso aí é só uma forma, né, da gente olhar eles, né? Uma vez eu vi até uma entrevista, né? Nesse caso foi de um preto velho, acho que era o pai Joaquim, parece. Ele estava dizendo, olha, eu não preciso me apresentar dessa forma que eu falo aqui para vocês, não. Estou apresentando porque é a melhor forma de eu me comunicar. Vocês querem me ver assim, então eu me apresento assim, eu falo diferente, eu fumo, né? Tomo meu cafezinho aqui, esse aí eu gostava muito de tomar um cafezinho. E é a forma que ele tem para melhor se comunicar com as pessoas que estão naquele ambiente. E eles vão numa casa espírita e eles usam uma linguagem completamente diferente. Né? Isso mesmo. Pai Então, José falou isso. Ele falou que ele pode chegar lá no nosso centro, lá na nossa casa, e mostrar de um jeito mais simples para a gente entender. Ele pode apresentar no outro centro, assim, vamos supor, mais esclarecido, diferente. E lá no centro, assim, que é de Umbanda, ele pode aparecer como um umbandista, sabe, assim, com aqueles rituais, tudo. Ele diz que não vai tirar, nem tirar e nem pôr a mais. Isso aí é muito fácil para o espírito fazer, sabe? Não então, afeta. isso aí até é bom para a gente tirar, né, essas ideias, né, pré-concebidas, né, a gente já imagina falar, Exu é essa classificação, é o preto velho é essa, é caboclo é essa, né? Mas agora a gente já pode saber que nós às vezes nos iludimos, né? Aquilo que nós imaginamos, né? Não corresponde muitas vezes à realidade. Seja bem-vindo, João Dalmolin. João Dalmolin chegou. Viu, Timão? Eu acho que o Exu, Boa noite. Boa noite. o Exu, Boa noite, João. ele é do mal. Ele não pode ser bondoso, porque ele faz o mal, ele é bom, não é? Ele recebe, assim, né? Agora, tipo, um caboclo, ele é bom, ele faz o bem, ele não cobra nada. Eu acho que aí é do bem. Aquele que faz o mal, ele não é bom. Ele não é bom. Ele pode querer se mostrar de bom, mas ele não é bom. Por exemplo, você chega lá, uma criatura fala, vou pagar tanto para isso, para você fazer isso. Ele faz. Errado, né? Já disse. Mas será que são todos que fazem? Não sei. O que eu ouço dizer é que tem casos, né, de situações assim que são espíritos, né, que se autodenominam Exu e que eles só fazem coisas assim, mediante pagamento, né, faz maldade, tira as maldades, eles mesmos fizeram e tudo mais. E tem casos de Exus que não são que não adotam esse tipo de comportamento também. Inclusive que eles são utilizados, né, para proteção, às vezes até num trabalho mediúnico, numa casa espírita e tudo mais. E ali eles assumem um outro comportamento, uma outra forma, e que eles auxiliam, né? Existem guias
de Umbanda que são cruzados. Eu não aceito, assim, eu trabalhar com Exu, vamos supor, né? Eu acho que aquele Exu, para mim, ele veio para fazer qualquer coisa, coisa do mal, do bem. Do mesmo jeito que ele está ali fazendo bem, ele pode fazer o mal para outros. Você está entendendo? Ele está livrando fulano de tal coisa e está jogando para cima de outro. Para mim, é do mal. Eu não aceito. Tá certo. Como O que a gente tem. O que a gente entende assim, né, que não importa o nome, né? Às vezes o nome não quer dizer nada. Eu não. Mas quando eu falo É o Kardec disse sobre o diabo, né? Ele falou bem assim, ó, as outras religiões, né, falam que nós espíritas conversamos com o demônio. Né? Nós sabemos que não, né? E Kardec até entra em defesa, argumentando bem assim, ó, se for o demônio mesmo, ele está agindo contra ele mesmo, porque ele faz tanta coisa boa, né, dentro da doutrina espírita. Então, não importa muito o nome, né? Importa o resultado, a intenção, a boa vontade de cada um. Às vezes, o espírito, ele apresenta com aquele nome, com aquela indumentária, mas ele não é mal. Né? E, às vezes, o outro que apresenta de bonzinho, ele está falseando a coisa também, né? Também a gente não tem essa certeza. A gente diz, a gente segue aquela regra do Cristo, né? Conhece pelas obras, sempre, né? Conhece. Mas eu acho que a gente sim. A pessoa que tem o dom da mediunidade assim, mais acentuado, ele nota quando é um espírito do bem e positivo. Isso é mesmo, a gente sintonia, né? Percebe. Percebe. Quando é um espírito assim que está muito envolvido com sentimento de ódio, vingança, a pessoa percebe, né? O médium geralmente sente um desconforto maior, percebe que realmente aquele espírito ele não é bonzinho, né? Ainda que ele fale macio, que ele queira se bonzinho, mas a influência é diferente. É verdade, é isso mesmo. Eu assim... Não concorda? Nunca senti essa diferença, sabe? Eu sinto. Eu percebo bem aquele que quer mostrar que ele é um bom espírito e às vezes ele não é tanto, sabe? A influência dele é pesada, né? Dá bem para perceber. E também varia pelo médium, né? Tem médium que tem sensibilidades diferentes, né? Nessa questão. Né? Eu acho assim, uma coisa que eu percebi nos anos em que eu seguia Umbanda é que quem pede para os espíritos fazer o mal são os encarnados. E ele não é muito bom e ele faz, né? E ele não é muito bom e ele faz. Né? Atende, né? Atende a pedidos. As afinidades, né, André? São as afinidades. A lei de Deus, segundo a lei de Deus, se o espírito pode fazer o mal para alguém, isso aí é um retorno. É um retorno que Deus mesmo está autorizando. Não. Que volte para a pessoa, porque ela fez o mal, ela está colhendo o mal. Você acha que um Exu que está ali trabalhando com o mal, Deus está dando esse poder para ele fazer isso? Está permitindo, né? Está permitindo. Está permitindo? Porque Deus permite, né? Porque Deus é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. E tudo que acontece está certo, né? Então, aquela pessoa ali não precisaria fazer mal, mas já que ela vai fazer mal, ela é instrumento da justiça de Deus também. Acaba sendo. Na lei de causa. Isso, tudo se encaminha, tudo se encaixa, né? Está tudo interligado. Né? Então, Deus aproveita daquilo que é um aparente mal
para resultar numa coisa boa, num bom resultado. É. E daí o livre-arbítrio nosso pode ser exercido. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Nós estamos nas diferentes ordens dos espíritos, a questão 97. João Dalmolin, nós começamos hoje às 7 horas. E, então, nós estamos já com 45 minutos, né, de estudo. Hoje nós mudamos o nosso horário para 19. Então por isso que eu cheguei e percebi que o negócio estava bem em andamento. Né? Já estava eu não estava acompanhando nas últimas, né? Então, aí hoje eu apertei um pouco para terminar umas tarefas para assistir às 7h30. Assistir não, participar. Mas tá bom. Então, acho que vai dar tempo de fazer mais uma, talvez, né? Nós teríamos mais 2 para encerrar esse título. Vamos ver se dá, mas vamos lá. Questão 97. Você está com o Livro dos Espíritos aí, João Dalmolin? Não, estou no celular e estou sem ele. Então tá. Então a Sheila faz a 97 para nós. Eu não abri aqui no celular. Eu leio e o João comenta. Então tá. Vamos lá. Vou ter que abrir aqui. Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira e, assim, pode-se multiplicar ou restringir as divisões segundo se queira. No entanto, considerando-se os caracteres gerais, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Pode-se colocar na primeira ordem aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem são aqueles que chegaram ao meio da escala. A aspiração ao bem é sua preocupação. Os do último grau são aqueles que ainda estão na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pela aspiração ao mal e todas as más paixões que retardam o seu progresso. Eu coloquei na telinha aí, João, para você facilitar, se você quiser acompanhar. Sim, bom. Estou acompanhando aqui. Quem que vai comentar? É o João. Vamos lá. Então, a pergunta é sobre ordens ou graus de perfeição entre os espíritos, se tem um número determinado, né? E a resposta é que a variação é tão grande. É a resposta que está aí, né? Estou dizendo a mesma coisa, na verdade. A variação é tão grande e não há um delimitador entre um grau e outro de perfeição. Então, essa gradação é variada, assim, de uma maneira inumerável, esses graus. Mas, para facilitar a nossa compreensão, aí os espíritos nos colocaram em 3 graus, né? 3 graus de perfeição. Os puros, os espíritos puros, que atingiram a perfeição, os espíritos que estão no meio da escala são puros, estão no meio da escala, né? Deixa eu ver se estou perdendo aqui uma parte aqui do texto, acho que não. São semipuros. São 3 tipos. Está falando da segunda, que forma a segunda ordem, né? Chamados de segunda ordem, que são aqueles que já se aperfeiçoaram um tanto
Naqueles que o desejo do bem já é uma preocupação. Aqui fala interessante, fala o desejo do bem, né? Não fala que eles já fazem o bem, fala que eles já desejam o bem. São aqueles... Será que nós estamos no meio já? Estamos nada, né? São aqueles que estão nesse dilema entre fazer o bem, entre praticar o bem ou só desejar o bem, né? Eu acredito que a gente já saiu dessa primeira ordem de totalmente impuros, né? Os que da terceira ordem, né? Os impuros, os imperfeitos, porque olha só, os imperfeitos da terceira ordem são aqueles que ainda estão na parte inferior da escala, espíritos imperfeitos. Eu acredito que somos, sim, espíritos imperfeitos, mas temos uma característica já da segunda ordem, o desejo de fazer o bem, a provocação de fazer o bem, a dificuldade de fazer o bem, mas a vontade já de fazer o bem, né? O que a nossa doutrina nos ensina a olhar é qual é o móvel, como diz na doutrina, ou qual é o fundo, qual é o interesse, vamos dizer assim, o interesse nosso ao fazer o bem. Se esse fazer o bem é um fazer o bem desinteressado, quando fizemos mesmo que pouco esse bem, né? Se é desinteressado. E se é desinteressado, então nós já estamos no meio da escala, já estamos na segunda ordem. Mas se a gente faz de uma maneira egoística, para trocar com Deus, conseguir obter um favor, ou obter um elogio, conseguir um conceito social de que nós já somos bons de alguma forma, aí acredito que nós estamos ainda na terceira ordem da escala, nos espíritos imperfeitos, né? Que só queremos o bem egoisticamente, como vantagem, para obter alguma vantagem. É isso que me ocorre, assim, de maneira superficial, sobre essas escalas. Eu vejo assim, né? São as três, né? Colocadas de uma forma assim para a gente entender, né? Mas não é uma coisa fechada. Tem infinitas graduações entre uma escala e outra. E acho que a gente fica pulando, né? De uma para outra ainda, né? Hora a gente se mostra bem perfeito, hora a gente está um pouquinho já caminhando pro do meio. Ainda estamos oscilando. André, nós estamos com 53 minutos de live. Acho que dá para encaminhar para o encerramento. O que você acha? Então, vamos encerrar, né? Então, tá. Então, eu devolvo a palavra para você, tá por tua conta. Alguém quer fazer a prece de encerramento para nós? Eu não quero, Dedé. Não? Não. Tá, dessa vez eu não vou te chamar, então, porque você me ajudou muito hoje, sabe? Então eu vou deixar para chamar outro dia. Quer fazer, João? Quer fazer, Você? João? Quero! Então faça, não se faça. Eu quero fazer a prece de encerramento. Então faça, João. Esse momento descontraído, de alegria, né? Esse momento amistoso, já é parte da prece. É verdade. Já é parte da prece, a gente está alegre, a gente está com esse desejo dessa união fraterna em torno do crescimento, da compreensão, né, de algumas causas, de algumas tarefas, porque, como dizemos na Casa Espírita, nós somos tarefeiros, né? Fazemos tarefas, e alguns, além de tarefeiros, são lá
enquadrados na categoria de dirigentes, que não deixa de ser uma tarefa. Quem coordena, quem tem algum papel na administração das casas. Então, nessa alegria, né, nesse entusiasmo, nesse ânimo, né, de se enquadrar cada vez mais, pelo menos na segunda ordem de espíritos, né, pelo desejo, pela prática cada vez maior do bem, nós mesmos e ao próximo, a gente reconhece a bondade, reconhece a misericórdia, o amor divinos por nós, permitindo a gente caminhar por essas ordens e andar por tanto tempo como espíritos impuros, praticando o mal, mas caminhando, rumo a esse sol, né, que é Deus, que é Jesus. E a gente, com esse reconhecimento, a gente precisa fazer um ato de louvor a Deus, né? Reconhecer essa grandiosidade de Deus, de Jesus, dos espíritos benfeitores que trabalham com Jesus, que trabalham com Deus na organização dos mundos, e especialmente do nosso mundo aqui, na coordenação no governo desse nosso mundo, fazer o nosso louvor a Deus por isso, né? E agradecer muito por tudo. Como foi dito nessa reunião, Ele que permite tudo para o nosso aprendizado, né? Se não permitisse, não poderia nos dar liberdade. Não poderíamos ter a liberdade plena. E essa permissão, ela é seguida de uma sinalização, se aquela escolha, se aquela ação foi uma ação decidida no sentido de nos trazer paz, nos trazer bem-estar, felicidade, ou se não foi. E, às vezes, esse sinal tem que ser muito forte, muitíssimo forte. É quando pensamos que estamos abandonados por Deus. Mas precisamos reconhecer aí a bondade, a misericórdia de Deus. Fazemos isso agora. Elevemos a nossa gratidão e pedimos, rogamos a quem nós quisermos. A Deus, a Jesus, a Maria, a pleiade de espíritos que trabalha para Jesus, esses nossos irmãos que estão imediatamente superior a nós. Espero. Que eu acho que, na minha opinião, a gente tem que pedir muito a eles, se ligar muito com eles, que é quem faz essa intermediação entre a gente e o bem maior. Agradecer a eles e pedir a eles que não desistam de nós, que persistam nos ajudando, nos motivando, nos intuindo e buscando nos elevar para patamares mais elevados de perfeição. Meu irmão João. E, consequentemente, chegarmos à felicidade. Que assim seja. Diga, André. Eu ia pedir para você solicitar aos espíritos que fluidifiquem as águas que foram postas próximo ao computador, né? Ó. Mas já foi, o João não pediu, mas já foi, né, João? Está sendo feita a solicitação, já está sendo feita por você. E é bom a gente sempre lembrar, né? Porque serve para nós também a gente ter a certeza dessa fluidificação, do benefício que essa água vai